Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 32, diz assim: E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 12, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Pedimos nessa hora que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor sabe das minhas limitações, sabe dos meus atravessamentos, mas que nada disso seja empecilho para que a tua palavra seja pregada nessa noite. Nós te damos a glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Podem se sentar. Esse fato é um fato bem interessante. É um fato que precede a morte de Jesus, e é muito interessante a gente perceber como os apóstolos, eles se enxergavam e enxergavam ainda o ministério de Jesus. A minha área de atuação é história e filosofia. E por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Porque a gente vai fazer um caminho dentro da historiografia e um pouco dentro da filosofia para a gente entender que mente é essa do homem do primeiro século e por que eles estavam buscando o que estavam buscando. Porque se a gente lê esse texto rápido, existe a possibilidade muito grande da gente não entender o que está nas entrelinhas. Eu não sei se vocês já viram Febre do Ouro, do Discovery Channel. Ninguém? Eu acho muito interessante, porque tem aqueles homens lá que são bem experientes, aí eles olham para um barranco que só tem barro, e aí diz assim: essa terra é boa porque tem ouro, eu só vi barro. E aí eles colocam a terra, o barro, dentro de uma esteira que vai processando água, e aí vai separando, e aí o ouro, o minério sai de um lado, e eu falo: meu Deus, como é isso?
O interessante é que com a palavra de Deus também é assim. Se a gente fica na superfície, a gente já é abençoado. Mas quando a gente entra, quando a gente se permite dialogar com a palavra, meditar de dia e de noite, alguns tesouros eles são destravados e a gente ainda é mais abençoado. Então eu te convido a fazer uma reflexão um pouco mais profunda nas Escrituras, porque na verdade a Bíblia ela não nos recomenda para ler a Bíblia. A Bíblia não diz leia a Bíblia diz medite nas Escrituras de dia e de noite. E meditar é mais do que ler. Meditar é ler, reler, pensou no que leu. Às vezes é um versículo durante 3 semanas, pensando naquele versículo, vendo o que aquele versículo pode passar. E é um pouco desse exercício que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite. O que nós estamos enxergando aqui, a despeito de haver um movimento até dramático, porque Jesus ele está falando da sua morte, do que irá acontecer com ele, mas se a gente se distancia um pouco do drama da crucificação, o que permanece nesse texto é uma disputa de poder entre os apóstolos. Aqui eles estão disputando poder. Os dois que pediram para que um se sente à direita e o outro à esquerda, eles aqui estavam disputando poder. Tiago e João estavam querendo mais poder para si do que para os outros. Tanto é que em uma reunião de cúpula de governo, de chefe de Estado, as pessoas que se sentam mais próximas ao chefe do Estado são as pessoas com mais poder. E à medida em que essas pessoas, esses ministros vão se distanciando do chefe de Estado dentro de uma mesa, essas pessoas têm uma menor relevância. Não se senta em qualquer lugar. Os lugares já estão separados. E isso é um costume desde a Roma antiga, desde a Grécia. É um costume antigo. E João e Tiago sabiam disso. E quando eles pedem assim, queremos que um se sente à direita e o outro à esquerda, isso inflamou o restante. Porque, na verdade, irmãos, João e Tiago colocaram para fora aquilo que estava no coração deles. Mas eles terem se inflamado entre eles mostra que os outros também estavam disputando poder, mas não tinham coragem para falar. E é por isso que o sermão de Jesus não compreende apenas João e Tiago. O sermão de Jesus compreende a todos, porque embora o restante não tenha verbalizado o apego pelo poder, o restante estava vinculado ao poder. E é de se esperar, porque afinal de contas Israel estava vivendo como sempre viveu por conta de sua posição estratégica. Volta e meia Israel era invadida, era tomado cativo. Pelo menos a história explica dessa forma, mas a gente percebe que espiritualmente tem um outro caminho. Mas seja pela história ou seja pela explicação teológica, fato é, Israel estava sempre sendo invadida, sempre sendo tomado cativo. E eles aguardavam o Messias como aquele que iria pôr fim a esses séculos de jugo. E eles estavam muito entusiasmados, eles estavam muito apreensivos. E eles nem sequer perceberam o que Jesus dizia no seu discurso. Jesus deu toda a planta. Eu vou morrer, vou me açoitar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não perceberam porque a questão do poder era muito mais forte do que qualquer outro discurso. A demanda pela carência, pela necessidade para ser atendida, cala qualquer voz. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente tem uma carência muito grande, a gente corre o risco de só ouvir a voz da carência, da demanda a ser satisfeita, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, deseja uma coisa, Deus está falando e a gente não consegue ouvir a voz de Deus dando direcionamento, e a gente faz o que não é para ser feito e a gente acaba se arrebentando. E não é incomum a gente levar a gente com a gente para esse tipo de sofrimento. Então, a demanda precisava ser satisfeita, e por causa disso eles não ouviram. Mas Jesus diz algo lindo.
Ele diz assim: existe uma lógica no mundo, e a lógica do mundo é que o príncipe seja servido por todo mundo. A lógica do mundo é que quem tem poder usa esse poder para que seja servido pelas pessoas que têm menos poder que ele. Entretanto, entre vós, não é assim. Existe uma diferença entre poder e autoridade. Nós nos esquecemos da autoridade. Estamos buscando poder. E isso é muito perigoso. As nossas relações dentro da família não é uma relação de autoridade, é uma relação de poder. Entre os jovens estão estudando, se qualificando, buscando poder, não autoridade. A galera quer ganhar muito dinheiro porque dinheiro confere poder e não autoridade. Muitas vezes a relação do pai com o filho é de poder e não de autoridade. A relação entre marido e mulher é de poder, muitas vezes, e não de autoridade. A relação do pastor com as ovelhas, muitas vezes é com poder, e é de poder, e não de autoridade. E olhando a história da humanidade, que já é bem cumprida, eu posso dizer para vocês algo nessa noite. Toda busca por poder termina com fragmentação. Toda busca por poder, toda ela. A galera jovem quer ganhar dinheiro para ter poder. A relação dentro das universidades é de poder. A relação intelectual, o cara quer saber muito para exercer poder, para poder manipular, para poder dizer assim: eu posso falar isso porque eu sou PhDeus e eu sei o que eu estou falando e você não sabe o que está falando, então cala a boca. E a gente esqueceu do verdadeiro sentido que é a autoridade. Isso está fazendo algum sentido para os irmãos? A gente precisa voltar à nossa essência. E aí, sem querer entrar na questão política, porque graças a Deus eu não sou nem de direita e nem de esquerda, eu sou do alto. Mas a gente percebeu nas últimas eleições, uma parte da igreja indo para a direita, outra parte indo para a esquerda, porque tanto a parte que estava na direita quanto a parte que estava na esquerda estavam em busca de poder. Isso picou a igreja de uma tal forma, esse bichinho do poder. E quando a gente busca muito poder, a gente vai perdendo a autoridade. É por isso que hoje nós temos uma igreja no Brasil com muito poder, porque nós temos políticos que se dizem cristãos. Nós temos gente dentro da magistratura que se diz cristão. Nós temos empresários que se dizem cristãos. Nós temos uma igreja muito poderosa, mas a gente tem uma igreja com nenhuma autoridade. Isso me faz lembrar, e aí eu não vou lembrar quem falou isso, mas se você procurar lá no professor Google, está lá. Certa vez, alguém dentro da igreja católica diz assim: a igreja, ela não tem mais necessidade de ouro nem prata, a igreja está rica. E alguém retribuiu essa fala dizendo bem assim: é verdade, a igreja não tem nem mais necessidade de ouro e prata, mas ela também não mais fala levanta-te e anda. O poder corrompe a autoridade, irmãos. O poder corrompe a autoridade. Por que eu trouxe essa palavra para a gente falar justamente numa conferência de jovens? Porque a gente está entortando os nossos filhos desde quando nasce. A gente está entortando as crianças desde a mais tenra idade. A gente está ensinando os nossos filhos a buscar poder e não autoridade. Quando é que a gente ensina a
buscar poder na autoridade. Quando a gente diz bem assim, você precisa estudar para ser alguém na vida, isso é busca de poder, não de autoridade. A educação não deve ser um meio, porque quando a educação se torna um meio, você prostitui a missão. Você não deve ser médico porque médico ganha dinheiro. Você deve ser médico para cumprir a missão que Deus colocou em você quando você nasceu. Você não deve ser engenheiro porque engenheiro dá dinheiro. Nós estamos ensinando os nossos filhos a se tornarem mercenários, porque o mercenário é que faz as coisas por dinheiro. Filhos de Deus fazem as coisas por senso de missão. E aí não importa se é uma diarista ou se é um embaixador, porque a gente pode ter uma diarista, uma pessoa auxiliar de serviços gerais, cumprindo o propósito de Deus dela ali, sinalizando o reino de Deus dela ali, abençoando vidas ali. E você pode ter um embaixador ganhando muito dinheiro, mas completamente fora da vontade de Deus. E o desafio que nós temos hoje, irmãos, porque nós fomos treinados dessa forma, a gente foi treinado a fazer aquilo que dá certo, não a nossa vocação. Nós mutilamos a vocação dos jovens, para que esses jovens se prostituam na sua vocação, a fim de que eles continuem um sonho que era nosso e não deles. Quantos pais estão colocando os filhos para cumprir os seus sonhos, não a vocação deles? E o garoto não quer ser militar de jeito nenhum, mas o pai, ele queria ser militar e não conseguiu. Aí ele quer cumprir o propósito, o sonho dele na vida do filho. E aí acaba aleijando o senso de missão daquele garoto e daquela menina. Isso é sério, irmãos. É por isso que tem tanta gente se tornando ateia. É por isso que tem tanta gente saindo fora das nossas igrejas. Porque o modus operandi do mundo entrou dentro das nossas comunidades, e a gente está funcionando como as pessoas lá fora funcionam. Nós estamos funcionando desse jeito. Você quer ver só? Eu não sei se eu fiz essa pergunta aqui da última vez que eu vim. Mas quantos aqui? Não precisa levantar a mão. Levanta a mão no teu coração. Se você descobrisse hoje que um parente teu, que você nem sabia que existia, descobriram um parentesco, faleceu e deixou uma herança só para você. Você não conhecia ele, mas ele te conhecia. Deixou toda a herança para você. Se você colocar esse dinheiro aplicado por mês, te rende 2 milhões de reais. Você não precisa fazer nada. Quantos aqui? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. É para você responder para você, tá? Porque se você for mal igual a mim, eu já sei qual é a resposta. Quantos aqui acordariam amanhã cedo para ir trabalhar? Sabe o que isso significa, irmãos? Que o que tira a gente toda manhã da cama é a mesma coisa que tira toda manhã o ímpio da cama. O que tira amanhã, o que faz a gente acordar todo dia de manhã cedo é a mesma coisa que faz o iníquo acordar todo dia de manhã cedo. A gente virou mercenário e a gente nem percebeu. A gente prostituiu o nosso chamado e nem percebeu. E sabe qual é o triste disso tudo? A gente coloca a justificativa que eu preciso levar o pão para casa. Isso para mim é a pior justificativa, porque você depende de Deus, o teu sustento vem de Deus. Ou alguém aqui duvida que se ficar desempregado, Deus mantém o sustento? Quantos aqui já ficaram desempregados e vinha, às vezes a gente não sabe nem da onde vinha? A gente precisa redirecionar. E aqui o tempo passa rápido demais. A gente precisa redirecionar a nossa vida para que a próxima geração não se perca.
Porque a gente está deixando esse legado para eles. Esse legado do capitalismo selvagem. E isso não é romantismo. Isso é entender a missão. E se você for rico, empresário, entendendo qual é a missão, glória a Deus, porque você vai abençoar muita gente. Tem gente que está na missão, mas transformou a missão em o seu bezerro de ouro. Tem gente que Deus falou, não, eu vou abençoar para que essa pessoa seja próspera, para que através dessa prosperidade outras pessoas sejam abençoadas. E a pessoa recebe isso de Deus e ao invés de cumprir o seu chamado e propósito, pega a missão e transforma no bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro de ouro. E não há nada pior do que transformar a sua missão em bezerro de ouro, porque está todo mundo aplaudindo, porque aquilo que a gente faz é muito bonito, mas é desprovido de sentido. E aí nós vemos os jovens sem sentido. Eu trabalho com jovens, irmãos. Eu dou aula em escola. A quantidade de suicídio de jovens e adolescentes e está começando a ir para as crianças. É algo assustador. Ah, pastor, não é tanto assim. Existe um acordo na mídia para não propagar esse tipo de notícia. Porque essa notícia pode servir como gatilho para outros. É por isso que não se noticia. Todo dia tem um jovem, um adolescente se matando. Porque a vida perdeu sentido. E aí eu vou lá para João, capítulo 1. Que diz assim, no princípio era, e o verbo estava, e o verbo era. Aí é que entra a questão da filosofia. Esse termo verbo é lindo demais. Quando se traduziu a Bíblia para o português, os tradutores tiveram algumas encrencas. E uma dessas encrencas se chama um verbo. O outro encrenca é o consolador. Porque no grego é paráclito, e paráclito é um termo polissêmico, tem vários sentidos. E um dos sentidos é consolador, mas o Espírito Santo não é só consolador, é muito mais coisa. E aqui eu vou fazer um merchan, que não é para mim, mas tem uma Bíblia bem interessante, baratinha, que é a Bíblia de Jerusalém. E essa Bíblia é bem legal porque alguns termos que são polissêmicos no original, que tem vários sentidos, eles não traduzem, eles deixam ali de propósito para que o leitor pergunte o que é isso. Procure no original e consiga entender o sentido daquilo. O verbo também é polissêmico. Na verdade, o verbo não. A palavra logos, que pode ser traduzido como palavra ou pode ser traduzido como verbo, mas pode ser traduzido como aquilo que dá sentido a todas as coisas. Dentro da filosofia, Sócrates, ele buscava o sentido original de tudo. Ele acreditava que todas as coisas tinham um sentido dentro de si, e esse sentido era que dava a origem, é o que dava o valor às coisas. Isso foi perpassando para Platão, para Aristóteles. E isso que dá sentido a tudo, eles chamaram de logos. E se a gente for mudar, e se a gente for substituir, fica assim: no princípio era aquele que dá sentido a todas as coisas. Eu vou abrir lá. Olha só como é que a coisa muda de figura. No princípio era aquele que dá sentido a todas as coisas. E aquele que dá sentido a todas as coisas estava com Deus. E o que dá sentido a todas as coisas era Deus. O que dá sentido a todas as coisas estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele quem? O que dá sentido a todas as coisas, estava a vida. E esse sentido de tudo é a luz dos homens. E o sentido de tudo resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ele. Irmãos, está faltando sentido. A nossa vida falta sentido
porque falta aquele que dá sentido a todas as coisas. E o que dá sentido a todas as coisas é Jesus. Em outras palavras, a nossa vida está sem sentido porque falta Jesus. O nosso casamento muitas vezes está sem sentido porque falta Jesus. O nosso senso de missão falta sentido porque falta Jesus. A nossa vida acadêmica está faltando sentido porque falta Jesus. A nossa vida na escola, a vida dos jovens está sem sentido porque falta Jesus. Se você é jovem, está aqui me ouvindo aqui nessa noite, por favor, ou você que está ouvindo essa mensagem, e sabe-se lá quando, mas eu quero declarar sobre a tua vida que se você está sem sentido, se a sua vida está sem sentido, o que falta na sua vida é Jesus, porque Ele é o que dá sentido a todas as coisas. É nele. Eu amo história, eu amo a filosofia, mas nada disso dá sentido à minha vida. O que dá sentido à minha vida é Jesus, é o Evangelho de Deus. O que dá sentido à minha vida é Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens a sua transgressão. E Ele, dentro desse ministério de reconciliação, nos fez participantes dessa mensagem da reconciliação. A gente precisa internalizar isso de tal forma que a nossa vida, ela seja uma resposta para esse mundo que está sem sentido. E se Jesus é o que dá sentido a todas as coisas, e a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é que mostra para o mundo o sentido de tudo. É o corpo de Cristo. Não existe corpo sem cabeça saudável. Nós estamos conectados em Cristo. E o mundo percebe sentido olhando para o corpo de Cristo. O mundo percebe sentido olhando para nós. Como a gente trabalha no nosso trabalho. E as pessoas olham para nós e falam assim: essa pessoa é diferente. A lógica do mundo diz que deve haver competição. E Ele não compete com ninguém, muito pelo contrário, Ele coopera com todo mundo. Eu quero ser parecido com Ele. Ou seu vizinho e sua vizinha, vivendo crises e crises e crises, e você sempre com uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, até que essa pessoa fala assim: não é possível, eu preciso saber o que essa pessoa tem, porque ela viu que em você há um sentido, há uma lógica diferente da lógica do mundo. O que Jesus de Nazaré estava falando para os discípulos é o seguinte: existe um modus operandi, existe uma maneira do mundo agir, uma lógica em que o mundo age que é diferente da nossa. Entre nós não é assim. Entre nós o maior serve o menor. Entre nós, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Entre nós é melhor dar do que receber. O Evangelho é a vacina contra qualquer tipo de bichinho do poder. Mas como é que eu faço isso, pastor? Eu preciso me santificar e eu me separo desse contexto? Não, muito pelo contrário. Durante muito tempo a palavra santo foi mal entendida. Santo não é separado de, santo é separado para. Não é você se retirar do mundo. Aqui em Barra Mansa tem problemas seríssimos. E a solução dos problemas de Barra Mansa não está no poder legislativo. A solução dos problemas de Barra Mansa, de prostituição que existe aqui, do tráfico de drogas, não está no poder executivo. Sabe onde está a solução, irmãos? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. É aqui, é na igreja, é na comunhão. É quando a menina que se prostitui vê uma outra menina da igreja e que ela não olha para ela como quem está olhando alguém de uma raça inferior. E essa menina, santa em Deus, separada para amar os perdidos, se aproxima dela e começa a ministrar nela amor, graça e misericórdia. A solução para o menino que está traficando é ele conhecer um outro menino aqui da igreja. E que esse menino vai olhar para ele com graça e misericórdia. Ou encontrar um professor que congrega numa dessas igrejas aqui, espalhadas pela cidade.
E esse professor vai olhar para ele com graça e misericórdia e vai investir na vida dele, porque provavelmente esse menino não teve nenhuma referência paterna. E esse professor, esse funcionário da escola, vai olhar para ele com um olhar de pai e vai exercer para ele paternidade. E esse menino vai perceber que existe um outro caminho, que não da lógica mundana. A solução está em nós, irmãos. A solução está nos jovens. Mas a gente precisa ajudar esses jovens a cumprir a missão deles. A gente precisa ajudar esses jovens a fluírem em Deus. Porque perdemos muito tempo querendo transformar os nossos jovens em pessoas eficientes. E esquecemos em ajudar os nossos jovens a se tornar pessoas justas. Justiça não é o que acontece no tribunal. O que acontece no tribunal é juízo. É quando alguém quebra a lei. E quando alguém quebra a lei precisa ser reparada, e as pessoas entendem que a lei precisa ser reparada através do juízo. Alguém precisa pagar. E precisa pagar mesmo. Só que a igreja, ela atua antes. A igreja, ela não exerce juízo. A igreja, ela exerce justiça. E justiça é bem comum para todos. É bem-estar para todos. E aí a nossa oração, ela precisa ser uma oração, porque nem orar a gente sabe. As nossas orações muitas vezes revelam o que há de pior em nós. Não precisa levantar a mão de novo não, tá? Mas todo mundo tem um vizinho que bota o som alto. Saí de lá de Nova Iguaçu, lá de Mesquita, na verdade moro ali na fronteira. Saí lá de Mesquita, tinha um som enorme, fecharam a rua. Eu tenho certeza que eu não passo por isso sozinho. Talvez aqui na cidade tenha algumas leis mais rígidas. Mas a gente vai orar. Vai orar por quê? Para a pessoa se converter. Mas é aí que a gente mostra a nossa maldade. A gente não está orando para que ele seja salvo do inferno. A gente está orando para que ele pare de perturbar a gente. A nossa oração já é corrompida. A gente está orando para o bandido se converter, não é para ele ser salvo, é para que ele não assalte a gente. Olha como é que a nossa oração está corrompida. Ela perdeu o sentido. Porque a gente acha que botar o nome de Jesus no final da oração é um carimbo que faz com que Deus não possa recusar essa oração. Orar em nome de Jesus significa não botar em nome de Jesus, amém. Porque tem muitas orações que é em nome de Jesus e que nem dá tempo de botar o nome de Jesus no final. Está no trânsito, está na estrada, um carro perde o controle, você vê que o carro vai capotar e você tem misericórdia, Deus, e pela misericórdia de Deus aquele carro não capota. Deu tempo de botar o nome de Jesus lá? Mas é uma oração preocupado com o outro, e que porque é uma oração genuinamente preocupada com o outro, é uma oração que é feita em o nome de Jesus, porque orar em nome de Jesus significa orar segundo os interesses de Jesus. Quando você vai em nome de alguém, em alguma empresa, você vai representando os interesses dessa pessoa. Eu estou em nome de fulano de tal. É como se estivesse falando com a própria pessoa. Então até as nossas orações mostram como a gente está corrompido. E aí a gente precisa entender qual é o tipo de relação que a gente precisa ter com esse mundo. E para a gente encerrar, quero ler um último texto que fica lá em Salmo 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está aqui o segredo. Os jovens querem cumprir o propósito,
Esse aqui é o segredo. Querem se distanciar da disputa pelo poder? Eis aqui o segredo. Querem salgar? Querem ser luz? Eis aqui o segredo. Os salmos, provérbios, são livros poéticos. E nem sempre a ordem é a ordem cronológica. Tanto salmos quanto provérbio, muito mais salmos. Existe uma estética dentro do texto para que ele fique belo. Ainda que sejam textos inspirados, e são inspirados por Deus, mas são poesias. Se a gente fosse começar a ler esse texto, eu acho que nós deveríamos começar do 2. Porque diz assim, antes, anterior a tudo que a gente viu no início. Ele diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí essa pessoa, ela não vai andar segundo o conselho dos ímpios, por quê? Porque antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Não vai se deter no caminho dos pecadores, porque tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Meus queridos jovens, o Salmo 1 aponta para um caminho de perdição. E que há uma salvação no final. Mas aponta um caminho que pode ser um caminho de morte. E esse caminho de morte começa com um conselho. Depois começa com um caminho. Depois começa com uma relação. Começa com um conselho. E essa pessoa dá ouvido ao conselho. Daqui a pouco ela está seguindo o mesmo caminho do ímpio. E não demora muito para ela estar completamente embriagada pela impiedade. E ela começa uma relação mais íntima. Roda é relação. Mas existe um antídoto para isso. E qual é esse antídoto? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Porque ele será como? Uma árvore. E essa árvore, ela será plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore é uma das coisas mais lindas do mundo, porque essa árvore ela revela para nós uma dupla natureza, uma natureza híbrida. Essa árvore mostra para nós que parte dela está sujeita ao tempo e ao espaço, e a outra parte não está sujeita nem ao tempo e nem ao espaço. E como é que a gente consegue perceber isso? O fruto dá na estação própria, mas as folhas não caem nunca. As folhas não estão sujeitas nem ao tempo, nem ao espaço. Mas o fruto sim está sujeito ao tempo e ao espaço. E quem é essa árvore? Somos nós. No livro de Isaías, diz que as folhas servem para cura. As folhas servem para terapia. As folhas servem para tratar doentes. E o fruto? O fruto é a identidade da árvore. O que esse salmo está dizendo aqui para nós? Que quando a gente está em Deus, quando a gente medita de dia e de noite, a nossa vida será uma vida que gerará cura para as pessoas que estão à nossa volta. Mas que a gente não deve ter pressa com o fruto. E a gente faz tudo o contrário. A gente não quer cuidar de ninguém, mas a gente quer acelerar o fruto. E quando a gente acelera o fruto, a gente corre o risco de matar o fruto. E essa é uma tentação, pastor Ismael, que a gente passa todo o tempo no ministério. Porque é uma competição. A gente vê a lógica do mundo em que os processos são acelerados para que haja um ganho maior. E no reino de Deus o processo não pode ser acelerado, o fruto não pode ser retirado antes do tempo.
Talvez você esteja pensando que está demorando algo acontecer na tua vida. Não acelere o processo. O fruto virá no tempo certo. Talvez você esteja vivendo uma estação de inverno na tua vida, em que as árvores perdem toda a folhagem. As outras, a gente não. Porque essa parte é a parte espiritual que está dentro de nós. E essa parte espiritual não está sujeita ao tempo nem ao espaço. É bem verdade que os invernos, eles apontam para uma escassez. E talvez você esteja vivendo aqui hoje, talvez você jovem esteja aqui hoje, vivendo um tempo de escassez, de indecisão. Eu não sei para onde eu vou. Mas se você prestar atenção, há um depósito de Deus na tua vida. E é esse depósito que irá fazer você passar por toda essa dificuldade, a fim de que no tempo certo seja manifestado o teu fruto. Mas o que cabe a nós? A nós cabe estarmos juntos ao ribeiro de água, meditando de dia e de noite, tendo relação não de leitura, mas de meditação. Tem gente que lê a Bíblia, mas que não consegue dialogar com a palavra. A gente precisa dialogar com a palavra. Como disse certa vez alguém, a Bíblia é o único livro que a gente lê que tem um autor do nosso lado para explicar. Pare de buscar poder, porque assim você está completamente fora do plano original de Deus para você. Seja nas suas relações interpessoais. Marido, pare de exercer poder sobre a esposa. Esposa, pare de exercer poder sobre o marido. Jovens, parem de buscar poder. Chefe, empresários, militares, parem de exercer poder, porque o poder que se serve não serve, ele apodrece. Deus não trabalha com poder, Deus trabalha com autoridade, e porque Ele tem autoridade, Ele manifesta o seu poder. Vamos orar ao Senhor. Senhor, bom demais estar aqui com esse povo, Pai, que é povo Teu. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes a gente, na tentativa de acertar, a gente acaba errando com os nossos jovens, com os nossos filhos, e acaba ensinando aquilo que a gente foi ensinado, Pai, que é buscar pelo poder. Mas que os nossos corações se convertam ao Senhor, e que o coração do pai se converta ao filho, o coração do filho se converta ao pai, e que a gente possa ser uma comunidade de autoridade. E porque é uma comunidade de autoridade, essa autoridade acaba manifestando o Teu poder, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Ismael, Pai. Toma ele nas suas mãos, dê direcionamento ao Teu filho, Pai, e que ele possa conduzir sempre esse rebanho com a Tua autoridade, Pai, e que isso flua nos ministérios, Senhor Deus, porque o Teu filho é um pastor de autoridade. Não haverá disputa ministerial, Pai. Não haverá irmão brigando com outro irmão para ver quem vai assumir. Muito pelo contrário, as pessoas vão cooperar para o justo crescimento do corpo de Cristo, e esse crescimento em amor, Pai. Que essa igreja, Pai, seja um farol nessa cidade, porque é uma igreja, Senhor Deus, que vai exercer autoridade, Pai. E que entrem pessoas aqui, Pai, para tentar descobrir o que acontece aqui, que gera gente diferente, com a lógica diferente do mundo, Pai. E que essa igreja, recebendo essas pessoas, possam declarar que aquele que dá sentido a todas as coisas, o Verbo, o Logos, esse, Jesus de Nazaré, Cristo em nós, é a esperança da glória. E
por causa dele, Pai, nós encontramos sentidos, Pai. Nos faça, Senhor Deus, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, e que a gente seja completamente apegado à Tua palavra, e que nela nós meditemos de dia e de noite, Pai. Porque no final das contas, aquilo que o mundo busca por poder, o Senhor nos dá pela autoridade. Que no final das contas, quando a gente faz isso, quando a gente busca ao Senhor e a Tua palavra, como diz o Salmo 1, a árvore plantada junto a ribeiro de águas, onde bota a mão, prospera. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de poder partilhar um pouco da Tua palavra para esses irmãos tão queridos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe.